Olá a todos os queridos amigos e ouvintes do nosso canal de Relatos da Vida. Eu estava trabalhando na Alemanha e na véspera de Ano Novo, voltei para casa em segredo para fazer uma surpresa para minha família. No entanto, quando cheguei, descobri que todos tinham viajado de férias, deixando minha esposa, que havia acabado de passar por uma cirurgia de parto, completamente sozinha em casa, alimentando-se apenas de macarrão instantâneo. Diante disso, tomei uma atitude imediata que fez todos entrarem em desespero. Naquela noite de 31 de dezembro, eu arrastava minha mala pelo saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, rumo ao meu apartamento, enquanto o relógio quase marcava a meia-noite. Após quase 4 meses de trabalho em um projeto na Alemanha, mudei minha passagem de volta de última hora, sem avisar a ninguém. Meu único desejo era ver a expressão de surpresa no rosto da minha esposa e segurar nos braços nossa primeira filha no momento exato da virada de ano. Meu nome é Odilon, sou engenheiro mecânico e trabalho em projetos de longo prazo no exterior. Pelo cronograma inicial, eu só deveria retornar ao Brasil no dia 5 de janeiro. Mas, naqueles últimos dias do ano, observando a neve pesada cair do lado de fora da janela do meu hotel na Alemanha, meu coração apertava de saudade e preocupação. No Brasil, minha esposa, Dinorá, havia passado por uma cesárea há apenas 11 dias. Nossa filha, Mel, era recém-nascida. Eu sempre pensei que um homem viaja para longe para dar uma vida melhor à sua família, mas passar o momento mais significativo do ano longe de quem mais amo me causava um sentimento de culpa imenso. Eu havia comprado muitos presentes. Havia fórmula infantil, vitaminas para mulheres no pós-parto, creme anti-estrias, várias roupinhas de lã para a pequena Mel e um cachecol de cashmere em tom creme que escolhi com muito carinho para dar a Dinorá. Também não esqueci de trazer chocolates finos para o meu sobrinho, Tito, um perfume para minha irmã Nara e um frasco de suplementos de saúde de alta qualidade para minha mãe, Dona Idalina. No trajeto de táxi do aeroporto até o condomínio, fiquei imaginando a cena ao abrir a porta. A família reunida ao redor da mesa na ceia de Ano Novo. Minha mãe certamente diria, com aquele seu jeito ranzinza, porém afetuoso: "Olha só esse menino, voltou sem avisar nada." Dinorá certamente choraria de emoção, e eu a abraçaria bem forte com nossa filha nos braços. Contudo, quando o elevador parou no 18º andar, percebi que algo estava errado. O corredor estava silencioso de forma assustadora. Diante da porta de nossa casa não havia calçados de visitas, não se ouvia nenhuma conversa ou riso, nem havia o cheiro característico de comida festiva de fim de ano. Digitei a senha do trinco eletrônico e a porta se abriu com um som metálico e seco. O apartamento estava completamente às escuras, com apenas um filete fraco de luz vindo da cozinha. Puxei a mala para dentro e chamei baixinho: "Dinorá, meu amor, cheguei." Ninguém respondeu. Ouviu-se apenas o choro baixinho e fraco de um bebê vindo do quarto. Meu coração se apertou instantaneamente. Acendi a luz da sala e deparei-me com um ambiente frio, sem nenhuma decoração de fim de ano, sem flores ou frutas sobre a mesa. A sala estava bagunçada, com sacolas plásticas jogadas, e sobre o balcão havia algumas embalagens abertas de miojo e uma lata de fórmula infantil quase vazia. Caminhei rapidamente até a cozinha, e a cena que vi me fez paralisar. Dinorá estava encolhida na pequena mesa de jantar, com o rosto extremamente pálido, o cabelo preso de qualquer jeito, os lábios ressecados e uma das mãos pressionando o abdômen, como se tentasse conter a dor dos pontos da cesárea. Com a outra mão, trêmula, segurava um garfo. Diante dela havia um prato de miojo inchado e frio, sem ovo, sem carne, sem nada. Ao lado, a pequena Mel descansava em um berço portátil, mexendo-se e choramingando baixinho,
como se também sentisse o frio daquela casa vazia. Dinorá ergueu os olhos e me encarou. Naquele instante, vi um misto de susto e desespero em seu olhar. Ela tentou empurrar o prato de miojo para longe rapidamente, como uma criança que é flagrada cometendo uma travessura. Odilon, por que você voltou a esta hora? Não era para chegar só no dia 5? Não consegui responder de imediato. Senti um nó na garganta. Olhei para aquele macarrão instantâneo frio, para o semblante cansado e abatido de minha esposa e para aquela cozinha vazia. Perguntei pausadamente: onde está a minha mãe? Onde está a Nara? Por que você está comendo isso? Dinorá baixou a cabeça, com a voz tão fraca que parecia sumir com o barulho do vento na varanda. Eu só estava com vontade de comer algo rápido. Você deve estar cansado da viagem. Deixe-me pegar um copo de água para você. Segurei o pulso dela. Estava extremamente magro e gelado. Dinorá, não minta para mim. Você passou por uma cirurgia de cesárea há poucos dias. Eu enviei dinheiro e encomendei alimentos nutritivos para encher a despensa. Onde está tudo? Ela cerrou os lábios. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as engoliu. Aquela resignação silenciosa me machucou mais do que qualquer pranto. Levantei-me e abri a geladeira. As prateleiras estavam vazias de forma desoladora. Os potes de sopa de galinha caipira que encomendei, os filés de salmão, os suplementos de colostro, as geleias reais, tudo havia sumido. Havia apenas 2 formas de gelo e um saco com verduras murchas. Virei-me para encará-la. Quem levou tudo isso? Antes que ela pudesse responder, meus olhos se fixaram em um bilhete colado na porta do armário da cozinha. A caligrafia de minha mãe era inconfundível. Fique em casa quietinha por uns dias. É fim de ano. Não ligue para o Odilon para não atrapalhá-lo. Ele está trabalhando duro na Alemanha. Arranquei o bilhete e o amassei com força na mão. Naquele exato momento, a pequena Mel começou a chorar mais alto. Dinorá tentou se levantar apoiando-se na mesa, mas empalideceu de dor ao forçar o abdômen. Aproximei-me rapidamente e peguei nossa filha no colo. Ela era tão pequena e leve em meus braços. Senti meu peito queimar de indignação. Eu achava que trabalhar na Alemanha era a minha forma de proteger e dar conforto à minha família. Acreditava piamente que minha mãe cuidaria da minha esposa e da minha filha recém-nascida com todo o carinho. Acreditava que minha irmã, apesar de um pouco mimada, jamais seria capaz de tal crueldade. No entanto, na véspera de Ano Novo, enquanto o mundo celebrava a união, minha esposa recém-operada estava sozinha, alimentando-se de miojo frio no apartamento que eu e ela havíamos conquistado com nosso próprio suor. Coloquei Mel de volta no berço e puxei uma cadeira para sentar-me bem em frente a Dinorá. Tentei manter a voz baixa, temendo que, se levantasse o tom, toda a fúria que sentia explodisse de uma vez. Dinorá, olhe para mim. De hoje em diante, você não precisa ter medo de ninguém nesta casa. Eu estou aqui. Ela desabou em lágrimas. Não era um choro escandaloso, mas soluços profundos de quem guardara aquela angústia por muito tempo. Eu não queria criar atritos entre você e sua mãe. Só pensei que precisava aguentar mais alguns dias até o Ano Novo passar. Segurei as mãos dela com força. Não existe isso de aceitar tudo para manter a paz. Suportar abusos em silêncio para que os outros passem por cima de nós é apenas nos destruir. Eu não vou permitir que você passe por isso nunca mais. Do lado de fora, os fogos de artifício da virada de ano começaram a espocar no céu. A luz colorida entrava pela vidraça da varanda, iluminando aquele prato de miojo frio sobre a mesa. Olhei para aquela refeição miserável. Aquele prato me despertou da minha própria cegueira como marido. E ali começava um ano que minha família jamais esqueceria. Peguei Mel de volta no colo e a aconcheguei contra o meu peito. Ela tinha pouco
mais de 10 dias de vida. Era tão frágil que eu temia que até mesmo a minha respiração pesada a assustasse. Dinorá permanecia sentada, puxando discretamente a barra da blusa para cobrir a barriga, como se tivesse vergonha de mostrar sua fragilidade naquele momento. Quanto mais olhava para ela, mais meu peito doía. Aquela mulher costumava ter um sorriso brilhante no rosto, mas agora aquele sorriso fora sufocado pela solidão daqueles dias de pós-parto. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o celular sobre o balcão acendeu. Era uma notificação de rede social de Nara, minha irmã. Eu não era de acompanhar redes sociais, mas a legenda que apareceu na tela me chamou a atenção. O ano novo deve ser celebrado ao lado de quem realmente amamos. Obrigada, mãe, por se dedicar tanto a nós. Peguei o aparelho e a imagem que vi me causou uma dor profunda. Na tela, exibia-se uma foto de uma praia ensolarada em Fernando de Noronha, com a piscina de borda infinita de um hotel de luxo ao fundo. Minha mãe vestia uma saída de praia elegante e usava no pescoço justamente o cachecol de cashmere em tom creme, que eu comprara na Alemanha para Dinorá. Nara aparecia ao lado, com lábios pintados de vermelho, abraçada ao pequeno Tito, que sorria alegremente. Na mesa, diante deles, vi travessas de lagosta, camarões gigantes e champanhe. E aqui, a milhares de quilômetros de distância, minha esposa, com pontos na barriga, comia miojo frio. Aproximei a imagem. Meu peito se apertou ainda mais ao notar Tito segurando uma caixa de chocolates finos alemães que eu trouxera especificamente para presentear Dinorá. Coisas que pertenciam à minha esposa e à minha filha haviam sido confiscadas como se fossem deles por direito. Na foto seguinte, Nara exibia uma pulseira de prata delicada, presente que o meu irmão enviou da Alemanha. Ah, mamãe disse que combinava comigo. Dei uma risada amarga. Toda a bagagem que eu enviara antecipadamente por transportadora fora, revirada e distribuída entre eles. Nada restara para minha esposa e minha filha. Dinorá notou minha afeição e segurou meu braço. Odilon, por favor, não olhe mais. Isso. É noite de ano novo. Você acabou de chegar. Não quero que fique com raiva. Virei-me para ela. Dinorá, me diga a verdade. Quando foi que eles viajaram? Ela hesitou por um longo tempo. Aquele silêncio vinha da dor de quem fora, silenciada por tanto tempo que até falar causava sofrimento. Por fim, respondeu, em voz baixa, na manhã do dia 30. A sua mãe disse que já tinha comprado as passagens há meses. Ela disse que você trabalhava muito na Alemanha e que Nara precisava descansar com o Tito, e como eu tinha acabado de dar à luz, não poderia viajar de qualquer forma. Apertei o celular com força e a comida da geladeira. Ela baixou o olhar. A sua mãe levou quase tudo. Ela disse que mulher recém-operada não deve comer alimentos pesados ou salmão. Disse que as sopas e as carnes iam estragar na geladeira se ficassem aqui. Então levou tudo para pedir que preparassem no restaurante do hotel de Noronha. Ela também levou as latas de fórmula infantil de alta qualidade, dizendo que o Tito estava muito magro e precisava de nutrientes. Senti meus olhos arderem. Lembrei-me perfeitamente de ter transferido uma quantia generosa para minha mãe antes de viajar para a Alemanha, pedindo especificamente para que ela comprasse tudo do bom e do melhor para Dinorá. Ela me garantira na época. Fique tranquilo, meu filho, eu cuido dela melhor do que você. E aquele cuidado se transformara em abandono com um prato de miojo na virada de ano. E o que você comeu nesses dias? Perguntei, com a voz embargada. Dinorá tentou sorrir, mas a expressão saiu distorcida de dor. Eu comi arroz puro com um pouco de caldo de legumes, miojo. Consegui me virar. Só hoje que me senti mais fraca. A bebê chorou bastante e não consegui preparar outra coisa
Olhei para ela. Com essa dor toda, como você conseguiria cozinhar? Ela não respondeu. Apenas deixou as lágrimas caírem sobre as mãos. Mel mexeu-se em meus braços. Olhei para a bebê e depois para a mãe exausta. Minha raiva não se manifestou em gritos. Ela se transformou em uma determinação fria e focada. Abri o vídeo que Nara havia postado. No vídeo, minha mãe brindava, sorridente. Este é o melhor ano novo da minha vida, cercada de quem realmente me ama. Na vida, devemos dar valor primeiro a quem nos deu a vida. Os de fora, a gente resolve depois. Os parentes ao redor riram e Nara completou. É verdade, mãe. Nora, no fim das contas, é apenas uma estranha de outra família. Dinorá empalideceu ao ouvir aquilo e virou o rosto. Mas vi seus ombros tremerem de dor. Eu sabia que aquelas palavras doíam muito mais do que a falta de comida. A fome física passa, mas a humilhação de ser tratada como uma intrusa por aqueles que deveriam acolher, lá no momento mais vulnerável, deixa cicatrizes difíceis de apagar. Coloquei o celular sobre o balcão e perguntei calmamente: eles te proibiram de ligar para mim, não foi? Ela sentiu lentamente. A sua mãe disse que você estava cuidando de negócios importantes na Alemanha e que se eu ligasse reclamando, você perderia o foco e prejudicaria o seu trabalho. Disse que toda mulher fica sensível após o parto e que eu não deveria fazer drama para não afastar meu marido. Fechei os olhos por alguns instantes, lembrando-me das chamadas de vídeo que fizera nos últimos dias. Minha mãe sempre dizia que Dinorá estava dormindo, ou amamentando, ou cansada demais para falar. E eu, ingenuamente, acreditei. Achei que enviando dinheiro e garantindo os bens materiais, tudo estaria resolvido. Levantei-me, fui até o quarto, peguei um cobertor extra para Mel, voltei e ajudei Dinorá a se levantar. Ela me olhou assustada. O que você está fazendo, Odilon? Respondi pausadamente. Vou tirar você e a nossa filha daqui agora mesmo. Esta casa não é mais segura para vocês esta noite. Ela me olhou com os olhos marejados. Mas quando sua mãe voltar e não nos... Interrompi com suavidade. A única prioridade agora é a sua saúde e a da Mel, não o conforto de quem está gastando o dinheiro que deveria ser do seu sustento. Em Noronha, ela silenciou. Pela primeira vez, vi um brilho de alívio em seus olhos. Carreguei Mel com um braço e usei o outro para apoiar Dinorá enquanto saíamos daquela cozinha fria. Olhei para o prato de miojo abandonado sobre a mesa, prometendo a mim mesmo nunca esquecer aquela imagem para que eu jamais voltasse a ser um marido negligente. Antes de sair do apartamento, peguei meu celular e fotografei o bilhete colado no armário, a geladeira vazia e o prato de miojo frio sobre a mesa. Dinorá me olhou surpresa e eu apenas disse: não vou gritar ou discutir à toa, mas cada ação terá suas consequências. Precisamos documentar a verdade. Do lado de fora, os fogos de artifício ainda coloriam o céu. As pessoas celebravam a virada com esperança, enquanto eu iniciava o ano com uma dolorosa lição de realidade. Há familiares que, se não impusermos limites firmes, passarão a ver nossa generosidade como um direito de humilhar aqueles que amamos. Assim que acomodei Dinorá e Mel no banco de trás do táxi, senti minhas pernas fraquejarem por um instante. Desde o momento em que abrira a porta do apartamento, parecia estar enfrentando um turbilhão. Sentei-me ao lado de minha esposa, segurando Mel com uma mão e envolvendo os ombros de Dinorá com a outra, para que ela pudesse descansar a cabeça no meu peito. O carro cruzava as avenidas iluminadas de São Paulo. Lá fora, as pessoas celebravam e tiravam fotos. Dentro do táxi, eu lembrava da nossa história, sentindo um aperto no peito ao perceber como minha própria omissão permitira que Dinorá sofresse tanto. 3 anos antes, eu me casara com Dinorá após pouco mais de um ano de namoro. Ela trabalhava como professora de educação infantil e vinha de uma família simples do interior de Minas Gerais.
Ela não era uma mulher de falar alto ou tentar impressionar os outros. Tinha um temperamento doce, calmo e prestativo, características que me fizeram apaixonar por ela. Minha mãe, Dona Idalina, nunca aprovou o casamento abertamente. Ela costumava fazer comentários desdenhosos. Professora de escola pública é muito boazinha, mas não tem ambição. Não sei se vai dar conta de um marido engenheiro. Ou então me dizia em segredo: Odilon, você tem uma carreira brilhante pela frente na Alemanha, deveria escolher alguém que estivesse à sua altura. Eu ficava incomodado, mas tentava relevar, pensando que com o tempo e a convivência, ela passaria a respeitar Dinorá. No dia do casamento, Dinorá ficou tão nervosa ao servir o chá para minha mãe que suas mãos tremeram e derramaram algumas gotas na mesa. Minha mãe sorriu com sarcasmo e murmurou baixo o suficiente para que apenas nós ouvíssemos. Para ser esposa nesta família, precisa ter mais firmeza. Desse jeito atrapalhado, só vai dar trabalho ao meu filho. Dinorá baixou a cabeça envergonhada e eu apenas apertei sua mão por baixo da mesa. Eu não percebia que pequenas humilhações cotidianas como aquela iam minando a autoestima dela. Pouco após o casamento, fui selecionado para o projeto na Alemanha. Sugeri a Dinorá contratarmos uma diarista para ajudá-la nas tarefas domésticas, mas minha mãe interveio de imediato. Para que gastar dinheiro com estranhos? Eu me mudo com ela para ajudar a cuidar da casa e economizamos esse dinheiro para o bebê. Fiquei comovido com a oferta, achando que minha mãe finalmente aceitara Dinorá. Concordei de imediato. Logo depois, minha irmã Nara começou a frequentar nosso apartamento constantemente. Nara era casada com Valdir e tinha um filho pequeno, Tito. Tito era o único neto da família até então e era extremamente mimado por minha mãe. Sempre que Nara trazia o menino, minha mãe se desdobrava para fazer todas as suas vontades, comprando brinquedos caros e roupas. Eu achava normal demonstrar carinho pelo sobrinho, mas as coisas começaram a sair do controle. Tito mexia em tudo na casa, quebrava as coisas e chegou a rasgar os planejamentos escolares de Dinorá. Quando ela chamou a atenção do menino com suavidade: Tito, por favor, peça permissão antes de pegar as coisas da tia. Minha mãe interveio irritada. Ele é apenas uma criança. Você trabalha com pedagogia infantil e não tem paciência com o seu próprio sobrinho. Dinorá guardou suas coisas em silêncio. Minha mãe sempre me contava os fatos, distorcidos por telefone, fazendo Dinorá parecer intolerante com a criança. O controle financeiro também foi se concentrando nas mãos de minha mãe de forma sutil. Com meu salário na Alemanha, eu enviava mensalmente uma quantia expressiva para a conta dela para cobrir todas as despesas da casa. Ela dizia: homem jovem no exterior não deve carregar muito dinheiro para não gastar à toa. Eu administro as contas e guardo o restante para vocês. Eu confiava nela totalmente. Enquanto isso, Nara sempre me pedia dinheiro sob diversos pretextos. O conserto do carro, a mensalidade escolar de Tito, as dívidas de Valdir. Minha mãe sempre intercedia por ela. Irmãos devem se ajudar nas dificuldades, logo eles se estabelecem e compensam você. Eu enviava os valores sem questionar. Dinorá tentou me alertar algumas vezes. Odilon, precisamos poupar para o futuro de nossa própria família. Eu sorria e dizia que ela não precisava se preocupar, que minha mãe estava cuidando de tudo. Como fui tolo em depositar minha confiança cegamente nos outros e exigir que minha esposa aceitasse minha ingenuidade. Quando Dinorá engravidou, achei que minha mãe ficaria radiante. Mas quando o exame revelou que seria uma menina, ela suspirou desapontada. Uma menina no primeiro parto. Nossa família precisa de homens para continuar o sobrenome. No próximo vocês tentam um menino. Achei o comentário inadequado, mas por estar longe e conversando por chamada de vídeo, decidi não criar conflito. Dinorá apenas deu um sorriso sem graça.
A partir daquele dia, minha mãe passou a ignorar a gravidez de Dinorah de forma explícita. Não demonstrava interesse por seu estado de saúde, não a acompanhava nas consultas e focava apenas em exigir que ela mantivesse as tarefas domésticas em dia e se preparasse para engravidar novamente logo após o parto. Nas chamadas de vídeo, eu via Dinorah cansada, mas minha mãe minimizava. É apenas preguiça de grávida. Na minha época, eu trabalhava na roça até o dia de dar à luz e ninguém ficava me bajulando. Nara também zombava. A Dinorah tem uma vida mansa com o dinheiro que o Odilon envia e ainda reclama de cansaço. Eu ouvia tudo e não percebia que minha esposa estava sendo sistematicamente isolada e humilhada dentro de nossa própria casa. Eu me considerava um ótimo marido apenas por enviar dinheiro e prover o sustento material. Mas a verdade é que o dinheiro não substitui a presença física e o apoio emocional. E a minha obrigação como filho não justificava deixar minha esposa vulnerável aos abusos de minha mãe. Chegamos ao hospital de pronto atendimento. Ajudei Dinorah a descer do carro e a vi caminhar com imensa dificuldade devido à dor física e ao esgotamento emocional. Segurei sua mão com carinho e disse: Dinorah, perdoe-me, não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por todas as vezes em que fui cego diante do seu sofrimento. Ela olhou para mim com os olhos marejados, sem dizer nada, mas aquele silêncio foi o suficiente para eu compreender a gravidade das minhas falhas como marido. Há erros de omissão que machucam tanto quanto a violência direta. No hospital, enquanto Dinorah passava pela triagem médica, sentei-me no corredor, segurando Mel nos braços. Ela dormia e acordava assustada com os ruídos do ambiente. Olhando para a porta do consultório fechada, perguntei-me quantas vezes eu ignorara os sinais óbvios de que as coisas não estavam bem em nossa casa. Os indícios de maus tratos já vinham se manifestando há semanas. Poucos dias antes de retornar ao Brasil, eu fizera uma transferência de R$40 mil para a conta de minha mãe. Esse valor fora detalhado por mim, R$10 mil para alimentação e cuidados especiais pós-parto de Dinorah, R$6 mil para contratar uma cuidadora temporária. E o restante para as compras de ano novo, despesas gerais. Pedi expressamente para que ela cuidasse bem de Dinorah e da bebê, e ela me respondera com mensagens carinhosas, garantindo que estava fazendo tudo perfeitamente. No entanto, há alguns dias, Dinorah me enviara uma foto de sua refeição. Um prato de arroz puro com um ovo frito e um copo de água. Achei estranho e liguei para questionar se o dinheiro não fora suficiente, mas ela sorriu e minimizou, dizendo que preferia refeições mais leves após a cirurgia. Na mesma noite, minha mãe me ligou queixando-se de que Dinorah estava muito dengosa e exigente após o parto e que tirava fotos de tudo para se fazer de vítima. Eu, influenciado pelo buçizum, respeito materno, acabei acreditando nas palavras de minha mãe e achei que Dinorah estava apenas sensível devido ao puerpério. No dia 29 de dezembro, fiz uma chamada de vídeo e vi a sala de estar ricamente decorada para o ano novo, com luzes e enfeites caros no apartamento. Minha mãe exibia tudo orgulhosa por telefone, mas quando pedi para ver Dinorah, ela desconversou dizendo que a nora estava dormindo com a bebê e que não deveríamos acordá-la. Enquanto conversávamos, ouvi o choro distante e sofrido de Mel ao fundo, mas minha mãe desconversou irritada. Bebê recém-nascido chora. Por qualquer coisa, você se preocupa demais de longe. Nara interveio rindo. O Odilon trata a Dinorah como se fosse uma rainha. Ela tem tudo do bom e do melhor e ainda quer atenção total. Eu aceitei as desculpas deles, mas fiquei com uma angústia persistente no peito que me impediu de dormir naquela noite no hotel na Alemanha.
Foi ali que decidi mudar minha passagem e voltar de surpresa para ver com meus próprios olhos como as coisas realmente funcionavam na minha ausência. Se eu não tivesse retornado, sem avisar, Dinorá continuaria sofrendo calada e sendo tratada como uma intrusa. A porta do consultório se abriu e a enfermeira chamou meu nome. Entrei, segurando Mel nos braços. Dinorá estava deitada na maca de exames, pálida e com o semblante cansado. O médico concluiu o exame dos pontos da cesárea e se dirigiu a mim de forma séria. A paciente apresenta um quadro severo de desidratação e desnutrição. Os pontos da cirurgia apresentam uma inflamação inicial decorrente de esforço físico excessivo no período de resguardo. Como tem sido a alimentação e a rotina dela em casa, senti meu rosto arder de vergonha diante do olhar sério do médico. Respondi em voz baixa. Eu estava trabalhando fora do país e a deixei sob os cuidados de familiares, mas parece que as coisas não foram conduzidas como deveriam. O médico me repreendeu com firmeza. Uma mulher no pós-parto de uma cesárea precisa de alimentação rica em nutrientes, repouso absoluto e suporte emocional. Deixá-la desamparada nessas condições coloca em risco a vida dela e a da bebê. Você, como marido, deveria ter acompanhado isso mais de perto. Suas palavras foram um golpe duro na minha vaidade de provedor financeiro. Assenti envergonhado e providenciei a internação imediata de Dinorá em um quarto pós-parto privado, com suporte de enfermagem integral para cuidar dela e de Mel. Dinorá ouviu minhas instruções à atendente e tentou segurar meu braço. Odilon, não gaste tanto com quarto privado. Eu posso ficar na enfermaria comum. Olhei para ela com profunda tristeza. Dinorá, todo o dinheiro que ganho, trabalhando longe, é para garantir a dignidade e o conforto de vocês, duas. Você acabou de dar à luz e não precisa se desculpar por exigir o mínimo de respeito e cuidado. Ela se calou. E pela primeira vez naqueles dias difíceis, vi seus ombros relaxarem um pouco enquanto observava Mel ser acomodada no berço hospitalar limpo. Enquanto Dinorá descansava sob o efeito das medicações, saí para o corredor do hospital com meu laptop. Eu precisava agir de forma racional e pragmática, sem me deixar dominar apenas pela raiva do momento. Entrei no aplicativo do meu banco para verificar o extrato da conta conjunta que minha mãe administrava. Cada linha de transação que aparecia na tela me deixava com o sangue mais frio. No dia 25 de dezembro, houve um saque de R$ 10.000 em espécie. No dia 27, a compra de passagens aéreas de São Paulo para Fernando de Noronha para 6 pessoas. No dia 28, o pagamento da reserva em um resort de alto luxo. No dia 29, gastos elevados em uma joalheria de grife, seguidos de despesas em restaurantes de frutos do mar, passeios de escuna e tratamentos de spa. Nenhuma das transações correspondia a compras de supermercado para Dinorá ou contratação de cuidadores pós-parto. Todo o dinheiro que enviei para o sustento de minha esposa fora desviado para financiar uma viagem luxuosa de fim de ano para toda a família de Nara. Analisei a lista de passageiros da viagem aérea de Noronha. Minha mãe, Nara, Tito e também Valdir, marido de Nara, acompanhado da mãe dele. Dei uma risada amarga ao perceber que minha mãe utilizara as economias que deveriam cuidar de minha esposa recém-operada para pagar uma viagem de luxo para a família do genro, enquanto Dinorá ficara abandonada em casa com miojo frio. Acessei as gravações da câmera de segurança do nosso apartamento. O sistema fora instalado por mim para garantir a segurança durante minhas viagens de trabalho. Recuei a gravação para a manhã do dia 30 de dezembro e vi a cena com clareza. Minha mãe retirava todos os mantimentos, sopas e caixas de suplementos alimentares da cozinha para guardar. Luz em caixas térmicas de viagem. Dinorá estava em pé na porta da cozinha, empalidecida e segurando a barriga com dor,
tentando falar algo com ela de forma mansa. Minha mãe virou-se ríspida e gritou com ela: "Você fica em casa, comendo coisas leves para limpar o organismo. Esses mantimentos caros vão estragar se ficarem aqui, então vou levar para consumirmos na viagem. E não ligue para o Odilon fazendo drama." Nara zombou ao lado. "O miojo está na despensa, dá para se virar bem por uns dias. O Odilon sempre apoia as decisões da mamãe, então não adianta reclamar com ela." Fiquei estático diante da crueldade explícita daquelas gravações. Fiz o download de todos os arquivos de vídeo para o meu laptop e salvei uma cópia em um dispositivo externo de segurança. Em seguida, enviei os arquivos para o e-mail do Dr. Celso, meu amigo advogado em São Paulo, com uma mensagem curta solicitando sua ajuda profissional para lidar com o desvio financeiro e abuso de vulnerável. Bloqueei imediatamente todos os cartões de crédito adicionais que minha mãe possuía vinculados à minha conta internacional. Também desativei o acesso de Nara aos cartões e alterei a senha do trinco eletrônico do nosso apartamento, notificando a portaria e o síndico de que nenhuma pessoa estaria autorizada a subir ao nosso imóvel sem minha expressa autorização por escrito. Eu não permitiria que eles retornassem àquela casa como se nada tivesse acontecido. Olhei para a tela, que confirmava a conclusão das alterações eletrônicas. Enviei um e-mail para o Departamento de Recursos Humanos da minha empresa na Alemanha, cancelando o processo de solicitação de visto de visita familiar que eu havia iniciado para minha mãe e Nara passarem as férias de verão na Europa. A generosidade e o respeito familiar têm limites bem definidos, e eu não toleraria mais que minha boa-fé fosse usada para agredir quem eu mais amava. Voltei para o quarto de internação. Dinorá continuava dormindo serenamente, e Mel repousava tranquilamente no berço sob a supervisão da equipe de enfermagem. A partir daquele instante, decidi que todas as decisões seriam pautadas pela razão e pela justiça, estabelecendo limites claros e intransponíveis contra os abusos familiares para garantir a segurança e a dignidade do meu lar. Passei o restante da noite no hospital, ao lado de Dinorá e da bebê, conseguindo descansar apenas por algumas horas no início da manhã. Dinorá acordou mais, disposta sob o efeito do soro e das medicações, e pôde se alimentar de uma canja de galinha bem preparada que a equipe de nutrição do hospital trouxe. Vendo-a se recuperar aos poucos, senti um alívio temporário, mas sabia que a parte mais difícil daquele conflito familiar ainda estava por vir. Pelo meu celular, notei que Nara continuava postando imagens arrogantes de sua viagem luxuosa em Fernando de Noronha no dia 1 grau de janeiro. Eles apareciam brindando em restaurantes caros, exibindo joias e usufruindo de passeios nádicos exclusivos. Valdir comentava nas publicações que o cunhado engenheiro financiava tudo com imensa alegria e desprendimento. Cada comentário parecia uma zombaria contra a dignidade de minha esposa. Mas a diversão em Noronha teve um fim abrupto nas primeiras horas da tarde do dia 2 de janeiro. O sistema do hotel enviou uma notificação de erro de pagamento para o meu e-mail administrativo, que fora cadastrado originalmente por mim para gerenciar os custos da viagem familiar antes de eu descobrir a farsa. O cartão adicional de minha mãe fora recusado no momento do acerto das despesas extras de consumo do resort de luxo, que somavam mais de R$ 10.000 em serviços de spa, aluguel de lanchas e bebidas caras. A atendente explicou polidamente à minha mãe que a conta do titular havia bloqueado todas as transações daquele cartão. Embora eu não estivesse presente no saguão daquele hotel de luxo, pude deduzir a reação enraivecida de minha mãe ao se deparar com a recusa do cartão diante dos parentes do genro. Nara tentou me ligar inúmeras vezes, mas seu número já estava bloqueado no meu aparelho.
Valdir também tentou entrar em contato sem sucesso. A farsa financeira de Valdir começou a desmoronar diante da cobrança do hotel de luxo. Ele sempre se gabara diante da própria família de que suas finanças eram estáveis, mas a verdade é que dependiam exclusivamente do dinheiro que eu enviava à minha mãe. Diante da necessidade de pagar as despesas com recursos próprios, ele se descontrolou e começou a discutir asperamente com Nara no saguão do hotel, queixando-se do constrangimento público que estava passando por causa dos problemas do cunhado. Tito chorava ao lado, pedindo brinquedos, e minha mãe gritava com o neto no meio da recepção. Toda a aparente harmonia familiar desfez-se rapidamente diante da realidade financeira de ter que arcar com as próprias despesas. Para conseguir a liberação da saída do hotel de luxo, minha mãe teve que deixar algumas de suas joias de ouro pessoais como garantia de pagamento até que a situação financeira fosse regularizada em São Paulo. Nara e Valdir retornaram de viagem em um voo econômico noturno de baixo custo, desgastados e humilhados pela situação que passaram no resort de luxo. O sistema de recepção do hotel me enviou o extrato detalhado de consumo, revelando que minha mãe utilizara o nome de Dinorá para obter descontos especiais em tratamentos estéticos pós-parto no spa do resort, usufruindo pessoalmente dos serviços enquanto a verdadeira paciente estava abandonada em casa com fome. Encaminhei todas as cópias de notas fiscais e e-mails de confirmação para o Dr. Celso, para que fizessem parte do dossiê de desvio financeiro familiar. Na tarde do dia 2 de janeiro, o síndico do meu condomínio, seu Jorge, ligou para meu aparelho informando que minha mãe e minha irmã haviam chegado ao saguão do prédio com as bagagens de viagem, mas que não estavam conseguindo acessar o elevador porque suas permissões de acesso eletrônico haviam sido canceladas pelo sistema. Eles estavam provocando um grande tumulto na recepção do condomínio. Solicitei ao seu Jorge que os mantivesse aguardando na recepção do prédio. Liguei para o Dr. Celso para que ele me acompanhasse até o local para testemunhar e registrar formalmente o encontro. Eu não permitiria que aquela discussão ocorresse dentro do meu apartamento ou perto de Dinorá e de nossa bebê. Ao chegar ao condomínio, ouvi os gritos enraivecidos de minha mãe desde a entrada do saguão. Como ousam me impedir de subir? Eu sou a mãe do proprietário deste apartamento. Meu filho trabalha na Alemanha e comprou este imóvel para mim. Exijo que me deixem entrar imediatamente. Nara estava sentada em uma das poltronas com feição cansada e Tito brincava com um brinquedo quebrado no chão. Valdir mantinha-se afastado, com os braços cruzados e um olhar agressivo em nossa direção. Assim que me aproximei, minha mãe correu ao meu encontro, apontando o dedo contra o meu rosto. Odilon, que palhaçada é essa que a sua esposa mandou fazer? Ela bloqueou nossos cartões de crédito em Noronha e cancelou nossos acessos ao condomínio. Mande ela descer agora mesmo para me pedir desculpas por essa humilhação. Encarei-a calmamente, mantendo o controle emocional. A Dinorá não tem nada a ver com essas decisões. Fui eu quem mudei as senhas e bloqueei as contas. E ela não está em casa. Está internada em estado grave em um quarto hospitalar privado, por causa do abandono e da desnutrição que vocês causaram antes de viajarem para Noronha. Minha mãe hesitou por um breve instante ao ouvir sobre a internação de Dinorá, mas logo recuperou o tom de desdém. Internada? Isso é apenas mais uma das encenações dela para chamar a atenção e fazer você se voltar contra mim. Na minha época, eu dava à luz e voltava ao trabalho doméstico no dia seguinte. Ela tem uma vida confortável neste condomínio e ainda reclama de tudo. Suas palavras demonstraram uma total ausência de empatia com a saúde da nora. Mostrei-lhe a cópia do laudo médico do hospital que atestava a inflamação dos pontos da cesárea.
a desidratação e o esgotamento físico de Dinorá decorrentes de negligência alimentar e esforço doméstico inadequado no pós-parto imediato. Valdir interveio de forma arrogante, aproximando-se de mim com um tom de desafio. Odilon, você está exagerando por causa de bobeira de mulher. Nós fomos viajar em família e deixamos comida na despensa. A sua esposa apenas quis fazer cena na sua chegada para que você ficasse contra nós. Não misture as coisas. Solicitei ao seu Jorge que abríssemos a sala de reuniões do condomínio para podermos conversar de forma privada e documentada, evitando expor o conflito aos demais moradores do prédio. O Dr. Celso acompanhou o grupo carregando uma pasta com os documentos financeiros e relatórios das câmeras de segurança. Na sala de reuniões, minha mãe manteve a postura autoritária. Chame a Dinorá, aqui agora mesmo. Exijo que ela me explique por que agiu com tanta insolência contra a mãe do marido dela. Conectei meu laptop ao monitor de TV da sala de reuniões e reproduzi as gravações das câmeras de segurança do apartamento do dia 30 de dezembro. A imagem de minha mãe recolhendo todas as sopas e carnes da geladeira de Dinorá para acomodá-las nas caixas térmicas de Noronha foi exibida de forma nítida a todos os presentes. A voz de Nara dizendo que Dinorá poderia se virar bem com miojo frio na despensa, ecoou de forma constrangedora no ambiente silencioso. Nara baixou os olhos envergonhada ao ver sua própria imagem na tela. Valdir permaneceu em silêncio por alguns instantes, visivelmente surpreso com a existência daquelas gravações. O síndico do condomínio e o Dr. Celso acompanharam tudo de forma séria e atenta. O pequeno Tito, que observava a tela com curiosidade infantil, comentou espontaneamente: "Olha, mamãe, é a parte que a vovó disse que a tia Dinorá não precisava de carne porque estava gorda do bebê e que a gente ia comer lagosta na praia com o dinheiro do tio Odilon." A revelação inocente do menino causou um silêncio constrangedor na sala. Minha mãe tentou calar o neto irritada, mas o estrago na farsa dela já estava feito. Nara começou a chorar de vergonha diante do Dr. Celso e do síndico do condomínio. Nara dirigiu-se à mãe com a voz embargada. "Mãe, a senhora me garantiu que tinha deixado dinheiro suficiente e mantimentos para a Dinorá na despensa antes de viajarmos. Eu não sabia que ela tinha ficado sem nenhuma comida decente em casa durante esses dias." Minha mãe respondeu irritada: "Eu fiz tudo para beneficiar a família. Ela não passou fome por comer miojo por 2 dias. Pare de agir como se eu tivesse cometido um crime grave contra ela." Minha mãe continuava a justificar suas atitudes cruéis sob o pretexto de sacrifício familiar. Percebi que ela nunca aceitaria seus próprios erros se eu continuasse tolerando seus desvios de conduta sob a farsa do respeito materno. O Dr. Celso abriu a pasta de documentos e apresentou o extrato das transações financeiras fraudulentas que minha mãe realizara com o dinheiro que eu enviava para os cuidados de Dinorá, comprovando o desvio de finalidade dos recursos para fins pessoais e familiares de Nara. Valdir, percebendo que a situação estava fugindo ao seu controle e que ele teria que arcar com as consequências legais das transações, tentou intimidar o advogado. "Você pensa que pode nos ameaçar com esses papéis? Isso é um assunto de família e a polícia não tem nada a ver com as decisões financeiras que tomamos em conjunto." O Dr. Celso manteve a postura profissional e respondeu friamente: "O desvio de recursos sob custódia e a negligência com pessoa vulnerável em pós-operatório imediato configuram infrações graves que serão encaminhadas às autoridades competentes. O senhor deveria ser mais cauteloso com suas declarações." A reunião na sala do condomínio terminou em um clima de extrema tensão e constrangimento para todos. Minha mãe retirou-se irritada com as bagagens de viagem, queixando-se de que eu era um filho ingrato que preferia apoiar a nora em vez de respeitar as decisões maternas.
Nara a acompanhou de forma silenciosa, carregando Tito nos braços com semblante envergonhado. Valdir aproveitou a saída delas para gravar um vídeo curto do saguão do condomínio com o celular, mostrando minha mãe chorando sentada na recepção com as malas ao lado, ocultando deliberadamente o motivo da desavença familiar e as acusações de negligência contra ela. Ele publicou o vídeo no grupo de WhatsApp da Associação de Moradores do Bairro com a seguinte mensagem agressiva: "Vejam todos a humilhação que o Odilon está fazendo a própria mãe idosa passar por causa de intrigas da esposa dele. Ele a trancou para fora de casa após voltar da viagem à Alemanha. Onde está o respeito com os pais?" As mensagens de apoio à minha mãe e de ataques contra mim começaram a surgir no grupo da Associação de Moradores rapidamente. Os vizinhos me acusavam de ser um mau filho influenciado por Dinorá. Enviei os links das mensagens e o vídeo editado para o Dr. Celso para que fossem registrados como provas de tentativa de difamação pública contra nós. Disse a Valdir na saída do saguão que cada tentativa dele de distorcer os fatos e expor minha mãe nas redes sociais seria respondida judicialmente por meio de ações por danos morais e calúnia. Ele deu de ombros rindo com arrogância, acreditando que a pressão dos familiares seria suficiente para me forçar a ceder e liberar o acesso às contas de dinheiro. Mas a farsa de Valdir começou a desmoronar de forma definitiva naquela mesma noite. Recebi uma mensagem secreta de Nara pelo celular de uma conhecida do hospital, solicitando que nos encontrássemos no dia seguinte em uma lanchonete próxima de forma confidencial e sem que Valdir soubesse de nada. Ela anexou à mensagem 3 imagens de tela que me deixaram estarrecido. As imagens mostravam conversas de WhatsApp entre Valdir e um intermediário envolvido em solicitações de vistos e documentações de viagens internacionais. Valdir utilizara as cópias digitalizadas do meu passaporte, contrato de trabalho, alemão e contra-cheques que eu enviara anteriormente a Nara para viabilizar as férias de verão deles na Europa, para criar um esquema ilegal de facilitação de vistos de trabalho falsos na Alemanha para terceiros em meu nome, cobrando cerca de R$50 mil de adiantamento de famílias do interior de São Paulo, sob a falsa promessa de vagas de emprego na minha empresa de engenharia mecânica. Fiquei chocado ao perceber que Valdir estava usando minha identidade profissional e reputação na empresa alemã para aplicar golpes financeiros contra pessoas humildes no Brasil. Se aquele esquema de fraudes de visto fosse descoberto pelas autoridades consulares alemãs, eu seria demitido por justa causa e responderia criminalmente por facilitação de imigração ilegal em ambos os países. Nara me enviou também uma gravação de áudio de Valdir discutindo com ela sobre a necessidade de me pressionar através do grupo de moradores para que eu liberasse o acesso às contas conjuntas, confessando que precisava do dinheiro urgentemente para devolver o adiantamento de um dos clientes insatisfeitos que ameaçava denunciá-lo à Polícia Civil por estelionato. Enviei imediatamente todas as imagens de conversas e o áudio gravado para o doutor Celso e para a polícia, para que fossem incorporados ao inquérito de fraude e falsificação documental de Valdir. Na manhã do dia 3 de janeiro, encontrei Nara na lanchonete indicada perto do hospital. Ela estava acompanhada de Tito, que parecia cansado e assustado com as brigas constantes dos pais. Nara apresentava um hematoma arroxeado no rosto, indicando que fora agredida fisicamente por Valdir durante as discussões sobre o vazamento das conversas de golpes financeiros. Ela colocou o celular na mesa com as mãos trêmulas e disse em prantos: "Odilon, eu fui muito egoísta e errei muito ao apoiar o Valdir e a mamãe nas humilhações contra a Dinorá nesses anos. Mas eu não sabia que ele estava usando os seus documentos profissionais para enganar aquelas famílias do interior e pegar aquele dinheiro todo.
Descobri tudo ontem quando ele chegou embriagado e me agrediu quando questionei os negócios dele com os despachantes. Analisei as mensagens de texto que comprovavam que Valdir enganara pelo menos 4 famílias do interior paulista com falsas promessas de vistos de trabalho, somando mais de R$150 mil obtidos por meio de fraudes financeiras com a minha documentação profissional alemã. Perguntei a Nara de forma séria. E sobre o isolamento e a falta de alimentação da Dinorá enquanto estávamos fora, você realmente achou aceitável deixá-la sem nenhum mantimento decente em casa no pós-parto imediato de uma cirurgia cesárea? Nara baixou a cabeça envergonhada, chorando copiosamente. Eu fui fraca e negligente. A mamãe sempre dizia que a Dinorá precisava aprender a se submeter às vontades da família e que o repouso dela era frescura de nora. Eu me omiti para não contrariar a mamãe e para continuar aproveitando os mimos e as viagens caros que você pagava. Sinto muita vergonha de ter agido assim com ela. Disse-lhe que a omissão diante da injustiça contra uma pessoa indefesa era uma forma grave de cumplicidade no erro e que ela precisaria demonstrar arrependimento por meio de atitudes concretas de reparação perante a justiça e a Dinorá, e não apenas com lágrimas e lamentações de arrependimento tardio. Tito olhou para mim de forma triste e perguntou em voz baixa: Tio Odilon, a tia Dinorá está chateada comigo por causa dos chocolates e das coisas que a vovó me deu no Réveillon? Eu não sabia que aquelas coisas pertenciam a ela e à prima Mel. Passei a mão pelos cabelos do menino e respondi com ternura: Não se preocupe, meu querido, você não tem culpa das atitudes incorretas dos adultos. A tia Dinorá sabe que você é apenas uma criança e que precisa aprender a fazer as coisas da forma correta daqui para frente. Conduzi Nara e Tito ao quarto de hospital de Dinorá para que pudessem conversar de forma direta e transparente. Ao entrar no quarto, Nara aproximou-se timidamente do leito onde Dinorá amamentava Mel e ajoelhou-se ao lado da cama, chorando copiosamente e pedindo perdão por todo o egoísmo e cumplicidade nos abusos de minha mãe e de Valdir. Dinorá ouviu o pedido de desculpas em silêncio por alguns instantes, com lágrimas escorrendo por suas bochechas cansadas, e respondeu em tom calmo, porém firme: Nara, as cicatrizes da solidão e da negligência que sofri naquela casa vazia enquanto vocês se divertiam em Noronha com o dinheiro de nossa família vão demorar a apagar. Mas aceito as suas desculpas e a sua decisão de apoiar o Odilon na busca pela verdade contra o Valdir. A reconciliação inicial entre elas trouxe um sentimento de esperança ao ambiente, indicando que a restauração da dignidade de Dinorá começava a se concretizar por meio de ações de justiça e reconhecimento de erros, desfazendo a farsa familiar que nos causara tanto sofrimento. Organizamos um encontro decisivo na sala de reuniões do condomínio na tarde do dia 3 de janeiro para resolver as pendências financeiras e de fraudes de visto cometidas por Valdir. O Dr. Celso coordenou a reunião acompanhado de policiais civis do setor de investigações de fraudes e estelionatos, que aguardavam em uma sala adjacente para intervir no momento apropriado. Minha mãe e Nara compareceram acompanhadas de Tito. Valdir entrou na sala com postura desafiadora, sem saber que as famílias lesadas por seus golpes financeiros no interior de São Paulo também haviam sido contatadas por seu Agenor e aguardavam na recepção para prestar depoimento formal contra ele. Assim que a reunião começou, Valdir voltou a ameaçar o advogado: Se vocês não liberarem os limites das contas da dona Idalina e não retirarem as falsas acusações contra mim nas redes sociais, vou processar o Odilon por abandono, material da mãe idosa e alienação familiar contra a nora. O Dr. Celso colocou sobre a mesa os contratos falsificados de imigração internacional
E as conversas de WhatsApp de Valdir com os despachantes fraudulentos, acompanhados das cópias das transações bancárias que comprovavam o recebimento ilícito de R$ 150 mil das vítimas do interior. O silêncio tomou conta da sala de reuniões imediatamente. Valdir empalideceu e tentou argumentar de forma desconexa que aquilo era um negócio legítimo de consultoria e intermediação de trabalho. Nara levantou-se e encarou o marido com firmeza. Valdir, chega de mentiras. Eu já entreguei todas as gravações de áudio e as trocas de mensagens em que você assume a autoria das falsificações das assinaturas do Odilon para os golpes dos vistos internacionais. Eu não vou deixar que você use meu irmão ou destrua o futuro do Tito com suas vigarices. Minha mãe olhou para o genro horrorizada ao perceber a gravidade das fraudes financeiras que ele cometera em nome da nossa família. Valdir, você me garantiu que aqueles negócios eram legítimos e que o dinheiro de Noronha era fruto de bônus de sua empresa de representações. Como pôde usar o nome do meu filho para cometer crimes? Nesse momento, o Dr. Celso abriu a porta da sala de reuniões e permitiu a entrada das famílias do interior paulista que haviam sido lesadas pelos golpes de vistos falsificados de Valdir. Um senhor idoso de feições cansadas dirigiu-se a ele chorando de revolta. Seu Valdir, eu vendi meu gado de leite e peguei empréstimo no banco para pagar os R$ 50 mil para mandar o meu filho trabalhar na Alemanha com o cunhado do senhor. O senhor destruiu as economias de uma vida inteira de trabalho com suas falsas promessas. Valdir tentou fugir da sala em direção à saída, mas os policiais civis que aguardavam ao lado intervieram e realizaram sua prisão em flagrante por estelionato continuado, falsificação de documentos privados e tentativa de extorsão. Ele foi algemado e conduzido à delegacia sob os olhares chocados de minha mãe e dos moradores do prédio que acompanhavam o tumulto. Minha mãe, Dona Idalina, desabou em prantos na poltrona da sala de reuniões ao perceber o abismo de desonestidade e egoísmo que ela própria ajudara a criar ao tolerar as mentiras e manipulações do genro em detrimento de Dinorá. Ela se aproximou de Dinorá com passos trêmulos e disse em voz baixa: Dinorá, me perdoe. Eu fui muito arrogante e injusta com você. Acreditei nas intrigas do Valdir e afastei você de mim por pura soberba de mãe. Deixei você sozinha com fome enquanto gastávamos o dinheiro que seu marido trabalhava duro para dar a vocês. Dinorá ouviu o pedido de desculpas em silêncio por alguns instantes, segurando a mão de mel em seu colo, e respondeu em tom calmo: Dona Idalina, eu aceito o seu arrependimento hoje, mas não podemos mais viver sob o mesmo teto. A senhora precisa compreender que a nossa família precisa de privacidade e de limites firmes para não repetir esses erros. O Odilon vai alugar um apartamento menor perto do hospital para a senhora morar com a Nara e o Tito, e nós manteremos a nossa vida de forma independente daqui em diante. Minha mãe assentiu em silêncio com a cabeça, chorando de vergonha por ter perdido a autoridade moral diante da nora devido aos seus próprios preconceitos e desvios familiares de conduta. A justiça financeira e a verdade haviam triunfado contra o egoísmo e o abuso de poder que quase destruíram nosso lar. Após a resolução do conflito familiar e a prisão de Valdir pelos crimes de fraude e estelionato, o silêncio e a tranquilidade retornaram ao nosso apartamento no 18º grau andar. O ambiente parecia mais leve e acolhedor, livre da presença opressiva e das exigências infindáveis de quem outrora dominava as decisões da casa sob o pretexto de autoridade familiar. Dona Eunice ajudou a acomodar Dinorá e Mel em nosso apartamento assim que ela recebeu alta médica em excelentes condições de saúde física e nutricional. Nara
assinou o divórcio contra Valdir e passou a trabalhar como recepcionista em uma clínica odontológica de São Paulo, conquistando sua independência financeira de forma digna e sem depender de mesadas ou de empréstimos informais do meu salário. Dona Idalina mudou-se para uma residência menor próxima ao hospital, onde realizava seus exames e tratamentos médicos de rotina, que continuavam sendo financiados por mim de forma direta e transparente, estabelecendo uma relação de respeito saudável e limites bem desenhados que impedia qualquer interferência abusiva na vida íntima do nosso casal. Foi descoberto mais tarde, por meio de exames e certidões, que Tito não era filho legítimo de Valdir, mas sim de um relacionamento anterior de Nara, que falecera precocemente, e que Valdir utilizara o registro civil do menino apenas para usá-lo como um artifício emocional de chantagem para extorquir recursos financeiros da nossa família sob a promessa de garantir o futuro dele. Essa descoberta desfez a farsa de Valdir por completo, libertando Tito de ser usado como instrumento de ganância nas mãos de um padrasto aproveitador. Um ano após aquela dolorosa virada de ano, comemorei a véspera de Ano Novo ao lado de Dinorá, de nossa pequena Mel e de Dona Eunice, em nossa mesa de jantar, ricamente decorada com flores e velas. Em uma celebração íntima e acolhedora na nossa própria casa, preparei pessoalmente um filé de salmão grelhado, acompanhado de legumes no vapor e um brinde de espumante para comemorarmos as conquistas e o amadurecimento que tivemos após as dificuldades superadas no ano anterior. Dinorá serviu as taças de champanhe, rindo alegremente, enquanto observava Mel dar suas primeiras risadas em seu berço limpo na sala de estar. Ela se inclinou e disse em tom afetuoso: Odilon, o melhor presente que você me trouxe da Alemanha naquela noite de Ano Novo não foram os cremes caros ou as roupas de grife, mas sim a coragem de assumir o seu papel de marido e pai protetor, restabelecendo a dignidade do nosso lar contra os abusos de quem tentava nos separar por preconceito. Abracei-a com carinho e respondi olhando em seus olhos brilhantes: Dinorá, eu aprendi que o papel de um homem na família vai além de simplesmente prover sustento financeiro de longe. Envolve principalmente estar fisicamente presente e estabelecer limites necessários para defender a dignidade e a integridade de quem amamos contra as calúnias e o egoísmo alheio, seja ele de quem for. Os fogos de artifício da virada começaram a espocar no céu noturno de São Paulo, enchendo o horizonte de cores vibrantes e luzes brilhantes de comemoração. Erguemos nossas taças de espumante em um brinde silencioso e feliz pela nova etapa de união familiar que havíamos construído com base na justiça,